Bom, pessoal, vamos fazer aqui um exercício, tá, desse conteúdo. A gente estudou primeiramente a pressão devida a uma coluna de líquido, de um líquido ou mais líquidos. Aí depois a gente viu ali no vídeo encaminhado a pressão atmosférica, que é devida à camada de ar presente na região atmosférica da Terra. Bom, agora a gente vai juntar essas duas coisas. Eu vou começar aqui com um exercício de um exemplo, né? Onde a gente tem o recipiente da figura contém dois líquidos não miscíveis. Então, são dois líquidos que não se misturam, A e B. Então, eu coloquei aqui o líquido B e aqui o líquido A. O líquido B, ele possui... Deixa eu só arrumar aqui. O líquido B, ele possui uma altura, que eu vou chamar de HB, igual a 20 centímetros. E o líquido A, ele possui uma altura de 40 centímetros. Aí o problema dado também como dado pra gente que, sabendo que a massa específica do líquido A é 1,4, então, massa específica, a gente pode usar μ, ρ ou D, quando a gente está trabalhando com líquidos. Então, eu vou utilizar aqui massa específica como sendo μ. A massa específica do líquido A é 1,4 gramas por centímetros cúbicos e a massa específica do líquido B vale 0,6 gramas por centímetros cúbicos. Vimos em um vídeo anterior que para transformar essa unidade aqui para o sistema internacional é só pegar e multiplicar por 1000. Então vai ficar 1,4 vezes 1000, que é a mesma coisa que vezes 10 a terceira. Agora aqui fica quilogramas por metros cúbicos. Aqui embaixo fazemos a mesma coisa, 0,6 vezes 10 a terceira, quilogramas por metros cúbicos. A altura do líquido A, a gente já viu ali que a altura do líquido A vale 40 centímetros. E a altura do líquido B vale 20 centímetros. Aí aqui a gente transforma para metros, que é sistema internacional, então vai ficar 0,4 metros, e aqui também para metros 0,2 metros. Aqui é 4, tá, gente? Bom, o problema também nos dá a gravidade do local onde a gente está com esse recipiente. Então, a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, sistema internacional. E também nos dá o valor da pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica é igual a 10 a quinta newtons por metros quadrados. Certo? Aí ele está pedindo para a gente calcular a pressão no fundo do recipiente. Então, ele quer saber a pressão aqui, em algum ponto aqui do fundo do recipiente. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui. Então, ele quer saber a pressão nesse ponto. Tá? Então, essa pressão ela é chamada de pressão total ou pressão absoluta. Tá? Então, quando eu trabalhar com a pressão aqui no fundo, eu vou pegar e colocar o lápis aqui e olhar para cima. Quando eu olhar para cima, o que eu tenho? Aqui eu tenho uma região que está aberta à atmosfera. Aqui eu tenho o líquido B, que está realizando uma pressão devido à coluna de líquido. E aqui temos o líquido A, que está realizando uma pressão devido à coluna do líquido A. Então, nesse ponto aqui atua a pressão atmosférica, a pressão do líquido B e a pressão do líquido A. Então, no ponto lá inferior vai ser a pressão atmosférica mais pressão do líquido A mais pressão do líquido B. Não esqueça que a pressão ela é escrita com P minúsculo e o peso com P maiúsculo. Tá? Então, aqui, todos esses P's aqui são minúsculos. Então, a soma de 3 pressões vai resultar uma pressão também. E essa pressão é chamada de pressão total ou absoluta. Agora, a gente lembra também que a gente viu que a pressão é igual a massa específica, gravidade, vezes a altura. Então, para cada um desses líquidos, a gente vai ter uma pressão escrita dessa forma aqui.
Então, reescrevendo aqui, a gente vai ter pressão igual. A pressão atmosférica já dá o valor, então não tem como a gente escrever daquele jeito, tá? Então já está aqui, 10 a quinta. Eu não vou colocar aqui, vou colocar como sendo pressão atmosférica para depois a gente substituir. Pressão do líquido A. Bom, pressão do líquido A é a massa específica do A vezes a gravidade vezes a altura do A. A gravidade é a mesma para ambos os líquidos, tá? A massa específica do líquido A vale 1,4. Mas primeiro eu vou colocar a equação aqui, ó. Massa específica do líquido A, gravidade, altura do A, mais pressão do líquido B. Aí o que eu fiz aqui? Coloquei A aqui, coloquei A aqui e coloquei A aqui na altura. Agora eu substituo para B, tá? Então agora eu vou colocar PB é igual a massa específica do líquido B, gravidade, altura do líquido B. Certo? Então agora eu substituo aqui no lugar do PB, massa específica, gravidade e altura. Então vai ficar massa específica do líquido B, gravidade, altura do líquido B. E agora eu vou substituir os valores numéricos. Então, pressão é igual a pressão atmosférica, que vale 10 a quinta, massa específica do líquido A. Massa específica do líquido A, tá ali em cima, vale 1,4 vezes 10 a terceira. Gravidade, vale 10. Altura do líquido A, 0,4. Massa específica do líquido B, 0,6 vezes 10 a terceira. Todos no sistema internacional. Gravidade, 10. Altura, 0,2. Faço primeiro essa multiplicação, vou obter um resultado. Faço essa multiplicação, vou obter outro resultado. Aí eu pego e somo esses valores e encontro 1,068 vezes 10 a quinta, unidade de pressão, Newton por metro quadrado ou Pascal. Certo, gente? Então, a gente tem essa resposta aqui para esse nosso exercício. Então, a pressão neste ponto aqui, devido aos líquidos A e B e também devido à atmosfera, vale 1,068 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Se o problema tivesse pedindo apenas a pressão devida à coluna de líquidos, eu teria que somar apenas este valor aqui com esse daqui, tá? Então, eu não teria a soma com 10 a quinta. Então, quando ele pedir apenas a pressão devida à coluna de líquido, é só somar as pressões dos líquidos, tá? Agora, quando ele pede a pressão no fundo do recipiente, a pressão total ou absoluta, vocês têm que somar também ali a pressão atmosférica local. Certo, gente? É isso aí, tá?